A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. E a sexta-feira lá na Bolsa de Chicago foi negativa para os preços dos grãos, em especial da soja e do milho. No caso da soja, recuos importantes nos primeiros vencimentos, 35 pontos no caso de julho, 27 pontos no caso de agosto. No caso dos vencimentos para o segundo semestre, até para o ano que vem, quedas na casa aí de 20 pontos, isso para a soja. A gente tem também a movimentação para o milho, dia negativo também, julho fechou com 14,5 de queda, o milho para setembro fechou com 8,5 de queda e para dezembro com quase 7 pontos de queda. Um dia negativo que aparentemente não tem nada a ver com o prêmio climático, né, com o clima lá nos Estados Unidos. Aparentemente os mapas continuam indicando aquelas próximas 2 semanas secas, mas tem a ver com o que aconteceu, por exemplo, com o óleo de soja. Quem vai explicar melhor para a gente agora é o Luiz Fernando Gutierrez. O Luiz está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está passando frio por lá, está falando com a gente direto lá de Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom. Ajuda a gente a entender essa dinâmica de hoje de formação de preços lá em Chicago, Luiz, enfim, começou ontem com a história do relatório do USDA, né? E hoje, apesar dos mapas climáticos não mostrarem muita diferença do que aconteceu ontem, teve um fator novo aí. Alex, o mercado ainda digere, né, de certa forma, não podia ser diferente, o relatório do USDA de ontem, né? O relatório do USDA, embora não tenha trazido grandes alterações, né, até porque não eram esperadas grandes alterações, ele elevou o estoque americano, tanto da safra 2021 e 2021-22, e estoques mundiais, né, também das duas safras. Isso, então, é um fator negativo, né? Embora o aumento não tenha sido muito grande, como eu falei, é um estoque maior e, naturalmente, isso abre espaço aí para o mercado se ajustar frente a isso, né? Basicamente, o que o USDA fez foi diminuir o esmagamento nessa temporada, né, que acaba em agosto, e isso refletiu no estoque tanto de agora como no estoque inicial e também final da próxima safra, até porque ele não mexeu nos números aí de 2021-22 do quadro americano. Então, o mercado ainda reflete, de certa forma, o relatório de ontem, né? Ontem, né, se a gente for lembrar, principalmente as primeiras posições sentiram, né, a pressão negativa, e as posições mais à frente, após setembro e novembro, as posições da safra nova, acabaram não sentindo tanto, né, até porque os números da safra nova são ainda precoces, de alguma forma, né, o mercado considera bastante precoces ainda, até porque a gente não tem definição de área nem nada ainda, e está recém no final do plantio, tanto que os contratos mais à frente acabaram subindo até, apesar do viés teoricamente baixista do relatório, né? Isso porque o clima, né, como tu colocou aí inicialmente, para as próximas 2 semanas, ele não é positivo nos Estados Unidos, né? É um clima seco previsto, com temperaturas em elevação, então não é um clima favorável para a germinação e desenvolvimento inicial das lavouras já semeadas, então isso ainda traz um certo suporte. Na sessão de hoje, o mercado deu uma certa continuidade para o movimento de ontem nas primeiras posições e também sentiu aí um pouquinho dessa questão que tu colocou, né, que é uma possibilidade aí do governo Biden rever alguns mandatos, né, que eles chamam de mandatos lá de biocombustíveis. Isso eu entendo que tem um impacto maior no milho do que na soja, né, até porque a gente sabe a relevância do etanol de milho nos Estados Unidos, mas como impacta o milho também, a gente tem um resquício na soja, digamos assim, porque o óleo de soja também recuou bastante, né? A gente sabe que o óleo de soja vem há muito tempo subindo, aí, praticamente sem parar, está num patamar muito elevado, e esse também é um dos fatores que parece que está levando o governo Biden aí a rever essa questão da mistura, basicamente, tentando resumir, basicamente a mistura obrigatória, né, que nem a gente tem aqui, de biocombustíveis no combustível americano. Então, em se diminuindo essa mistura, né, em se revendo uma possibilidade de diminuição nessa mistura, naturalmente isso impacta a demanda aí
por óleos e tudo mais, até mesmo pelo etanol. E isso é algo negativo, teoricamente, para a demanda aí também de soja. Só para a gente ter uma ideia, o óleo também caiu hoje, então, o óleo de soja? O óleo caiu bastante, o óleo caiu quase 5% aí nas primeiras posições, basicamente refletindo isso. Muito bem. Mas o que você acha? Que é um fator novo que vai mudar a formação de preços? Foi mais pontual devido ao susto da informação? O que vai acontecer com o mercado aí, Luiz? Eu acho que é uma questão pontual, tá? Principalmente para a soja, né? Como eu falei, para o milho é mais importante, né? Pela questão da relevância do etanol. Para a soja eu acho que é pontual. Claro, sempre quando impacta o milho, a soja acaba eventualmente sentindo, né? Mas pensando diretamente na demanda por soja, eu acho que é algo pontual, até porque não existe nenhuma certeza de mudança ainda, né? Mas eu diria que é algo pontual. Eu acho que o mercado aproveitou, né, esse fator novo, digamos assim, que também impactou o milho, para realizar um pouquinho mais de lucros também em cima do relatório e também daqui a pouco se antecipando, né, Alex, aos dados mais importantes que a gente vai ter no mês de junho, que é o dado de área plantada americana, né, que sai agora no dia 30. E aí o mercado parece, né, como a gente já vem falando, parece entender que existe uma possibilidade sim da área americana, tanto de soja quanto de milho, serem maiores aí do que as indicadas inicialmente pelo uso. Então acho que o mercado aproveitou esse fator aí, dessa questão dos mandatos de biocombustível, essa revisão, para realizar lucros aí, já se posicionar talvez frente a essa possibilidade, lembrando, né, que existe ainda um suporte, principalmente para os contratos da safra nova, tanto que eles caíram menos hoje, né, se a gente comparar com os contratos mais curtos, exatamente pela questão climática aí, que o clima não é favorável para as próximas 2 semanas, pelo menos. Muito bom. Então, está entendida a movimentação em Chicago e queria entender agora Brasil, Luiz. O que a gente está vendo no Brasil, como essa mudança, né, de patamar lá em Chicago influenciou nas negociações. Me parece que o dólar acabou ajudando um pouquinho hoje e ajudou a inclusive, meio que manter o preço que vem sendo praticado. Isso, essa semana o mercado ficou meio de lado aqui no Brasil, né? Não vou dizer que não teve alterações, é claro que teve, mas a variação de preço ela não foi muito grande, né? Entre R$2 e R$3 aí nas principais praças, mercado nos portos segurando acima de 170 por saca, então que é um fator positivo, e o mercado ainda encontrando alguma sustentação, principalmente na questão de Chicago, que embora tenha recuado nas últimas sessões, ainda está acima dos 15 aí nas primeiras posições, e isso é algo que traz sustentação aí para o mercado disponível. É claro, o mercado também está sendo ajudado de alguma forma pela elevação dos prêmios, né? Os prêmios que vinham muito pressionados, né, ao longo de todo o primeiro semestre, eles começam a demonstrar um certo fôlego aí, até porque a oferta está diminuindo também, até é natural que com uma oferta menor, principalmente à medida que a gente entra no segundo semestre, esses prêmios começam a se elevar, tanto que para agosto a gente já tem prêmios acima de 50 pontos aí, então eles também ajudam a sustentar de certa forma o preço. O câmbio hoje, especificamente, sim, ajudou, impediu que o preço recuasse mais, né? Olha, se a gente olhar só para Chicago, o preço iria recuar. Então, o câmbio aí, subindo mais de 1%, ajudou a impedir um ajuste negativo maior nas cotações, mas também a gente tem esses outros fatores aí, que são ainda o prêmio e Chicago, de certa forma, ainda em patamares elevados. Com relação a negociações, a gente tem visto muito poucas negociações, né? Embora exista uma demanda importante ainda para a gente atender, né, principalmente para exportação e, obviamente, para o esmagamento no resto do ano, mas o produtor está segurando as vendas, ele está querendo apostar, aparentemente, mais no mercado climático americano, e, de certa forma, é um risco que ele toma, mas é um risco que, como ele já vendeu bastante da safra, né, ele tem bastante capital, ele está capitalizado, ele pode tomar nessa safra um pouquinho maior, então ele parece apostar nisso e está segurando as vendas aí, está vendendo realmente só o que é necessário, ou quando o preço, né, fecha bem para ele. Inclusive, né, a demanda ainda ativa no mercado brasileiro é algo que também traz sustentação para o preço. Eu queria voltar só no ponto que você falou da precificação dos prêmios nos portos, né? Agosto já está quanto que você falou? 50 positivo? 50 acima, isso, 50 positivo. E os vencimentos mais próximos aí já viraram de lado também ou seguem negativos, Luiz? A gente tem um junho ainda, né, que seria o spot, né, até final do mês, menos 10, menos 5, dependendo. Mas já melhorou, né, do que estava. Já melhorou, tá? Chegou a estar menos 50, né, em determinado momento desse mês. Então vem subindo, até porque, obviamente, né, o prêmio também
ele compensa, né? Ele está ali também para compensar um ajuste negativo em Chicago. Então, Chicago recuando, naturalmente isso traz um espaço para prêmio subir. A posição Júlio está um pouquinho acima de 0 aí, entre 0 e 10, então já demonstra uma certa melhora para os prêmios aí para o segundo semestre. Boa. E essa estratégia, digamos assim, do produtor de esperar para saber ou, enfim, entender o que vai acontecer com a safra americana, na sua opinião, ela é legítima? É legítimo, como eu falei, ele está se dando, né, ao luxo de fazer isso mais nessa temporada, né, talvez com um volume maior da safra dele, porque ele está bem capitalizado, né, Alex? Querendo ou não, ele vem vendendo bem aí nos últimos meses, né, bota aí nos últimos 12 meses, ele vem com uma média crescente, digamos assim, né, não que ele tenha pego a maior parte a 170, como está hoje nos portos, não é isso, mas se ele foi vendendo aí ao longo dos últimos 12 meses, a média dele vem crescendo, a verdade é essa. Então ele está com uma margem positiva, ele está com uma margem boa, ele já cobriu boa parte dos custos, ele está com capital de certa forma e pode se dar o luxo de arriscar um pouquinho mais. E como o mercado nesse ano, né, Alex, o mercado climático principalmente, ele é um pouquinho diferente, ele é mais volátil que em outros anos, exatamente pela questão dos estoques. Qualquer problema produtivo, a gente já vem falando isso há um tempo, né, qualquer problema climático que venha a trazer um problema produtivo à frente aí para a safra americana, Chicago vai disparar de novo. Então, o produtor parece apostar nisso e realmente existe uma possibilidade disso acontecer, né? A safra está completamente aberta aí e ele pode se dar um pouquinho mais ao luxo nessa temporada exatamente por essa capitalização maior. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço. Até mais. Valeu, abraço. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez pontuando para a gente os motivos, né, as motivações dessa queda de hoje lá em Chicago. Obviamente tem um pouco ainda resquícios do relatório de ontem, que acabou sendo baixista para o preço da soja. Tem a questão do clima, que de uma forma geral poderia estar segurando aí um movimento de queda, porque o clima segue irregular e seco para as próximas 2 semanas. Isso é ruim para a oferta de grãos lá nos Estados Unidos, mas esse fator novo aí da questão da política, possível revisão, não tem nada certo, mas possível revisão da política, a política do governo Biden, né, em relação aos biocombustíveis, isso acabou pesando no mercado hoje, tanto o milho por causa do etanol quanto o óleo de soja também tiveram dias negativos aí, e isso aparentemente é uma situação momentânea, mas precisa ficar no radar aí para a gente entender o comportamento dos preços a partir de agora. Bom, a gente fica por aqui. Antes de encerrar, deixa eu mostrar para vocês o encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços? Julho, 15 dólares e 800 por bushel, 35,5 pontos de queda. Agosto, 14 dólares e 82, queda de 27,5 pontos. Novembro, 14 dólares e 38, queda de 20 pontos mais 75. Janeiro, 14 dólares e 40 centes por bushel, 20,5 pontos de queda. Vamos ver o milho. Milho que também encerrou no vermelho. Vamos lá. Milho para julho, 6 dólares e 84 centes por bushel, 14,5 pontos de baixa. Setembro, 6,29, 8,5 de queda. Dezembro, 6,09, uma queda de 6 pontos mais 75. E o março de 2022, 6 dólares e 16 centes por bushel, 6 pontos de baixa. E para finalizar, o trigo. O trigo para julho, 6 dólares e 80, fechou no vermelho também, 3 pontos de queda. Setembro, 6,85, 4 pontos de baixa. Dezembro, 6,93, 4 pontos de recuo. E março de 2022, 7 dólares por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. São os números de hoje, fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência.